De volta com o nosso Você Bonito. E o negócio é o seguinte, a gente vai falar de um problema que eu já até estava comentando com ela no intervalo, que nessa época do ano ele se agrava muito. Quem nunca teve uma dor aqui na cervical, no pescoço, que não conseguiu mexer o pescoço, ou que acordou com a dor, ela persistiu o dia todo e você nem sabe por quê? É por isso que a gente convidou mais uma vez a querida quiropraxista Lilian Saldanha. Bem-vinda, tudo bem? Saudade de você. Muito bom tê-la aqui. Ela que, nossa, a Lilian vem ao programa há tanto tempo e agora a gente está retomando, porque eu me lembro que eu não te via desde que o João nasceu. Foi por aí? Por aí, que coisa boa, que bom que você está de volta. E a gente escolheu um tema que você comentou comigo que nessa época do ano realmente ele aumenta. Por quê? Isso, porque assim, na verdade vem um acúmulo do ano inteiro, então as pessoas ficam mais tensas, elas ficam mais estressadas, que chega fim de ano, festa, todos os preparativos aí. Então aí acaba acumulando toda na região do pescoço. E aí o pescoço sofre aí, e aí consequentemente vem dor e assim por diante. E acaba se tornando crônico se a pessoa não cuidar, ela tem chance de desenvolver, enfim, ter dores mais dias no mês? Normalmente começa a ficar crônico a partir do momento que fica com mais dor. Tá. Então a gente tem o costume, sente um pouquinho de dor, toma um remédio e passa. Sente um pouquinho de dor, toma um remédio e passa, só que não trata realmente. E aí vai piorando durante o ano, que é onde chega nessa época do ano, que é o piora. E aí dá o torcicolo, que é uma coisa que é mais de inflamação. Entendi. Então, aquele hábito que a gente tem de, dor anti-inflamatório. Dor, anti-inflamatório de novo. E toma ali por um períodozinho até passar, passou, para de tomar, ainda faz tudo errado, né? Compra anti-inflamatório à vontade, qualquer um. Sem uma prescrição médica, né? Entendi. E aí tá o problema. Isso. Vamos colocar o vídeo, então, que a gente tem para começar a ilustrar o assunto. Você pode parar o vídeo quando você quiser, mas ele mostra os pontos. Começa no pescoço, mas pode se agravar. Os pontos, na verdade, começam na dor na cervical. Normalmente a tensão ela pode ir para os ombros e também pode te causar uma dor de cabeça. Então a tensão nessa região também acumula. Além disso, da tensão muscular, ela acaba criando um desvio na coluna. Por causa da musculatura sempre fica mais tensa mais de um lado do que do outro. Entendi. E aí cria esse desvio na coluna, que também pode estar prejudicando a parte do sistema nervoso, que é a nossa medula, e os nervos, que é onde também pode começar a sentir irradiação para outros lugares. Por exemplo, para o braço, para a cabeça, por isso que dá esses outros sintomas junto com a dor no pescoço. Então, por exemplo, a pessoa tem a dor no pescoço e aí ela tem que ficar numa posição que vai doer menos. Então, ela força esse músculo e aí por isso que atrapalha tudo. Tudo. O que eu falo, nem sempre a posição confortável é a posição correta para a coluna, certo? Então, na verdade, essa posição que a gente adquire quando a gente está com dor é uma posição que é, na verdade, simultânea para a dor que para a gente relaxar, mas nem sempre é correta e pode estar te prejudicando ainda mais. Entendi. Então, por exemplo, quanto mais parado a gente ficar naquela posição que ele adquire, pior vai ser para a dor. E aí ela vai perdurar por mais tempo. Olha, a gente faz exatamente o contrário. Ao contrário, a gente fica parado. Pra não, se eu mexer e tal. E isso é o que, então, prolonga a dor. Então tem que se movimentar, tem que fazer alongamento, tem que fazer algum tipo de tratamento para que ela melhore cada vez mais rápido. E é por isso que hoje a gente também está aqui com a Marina. Marina, bem-vinda. A gente vai chegar pro lado de cá. Tudo bem? Tudo bom? Você que vai ser nossa modelo hoje, que vai passar pelas manobras e que a gente vai mostrar aí uma série de coisas que podem ser feitas, né? Isso, e que dá para fazer até em casa mesmo, e aí a gente vai mostrar o tratamento que a gente faz lá na clínica também. A princípio, em casa, eu adoro passar alongamento que dá para fazer em qualquer lugar. No carro, no serviço, sentada, em casa, em qualquer lugar que você esteja sentado, já dá para fazer esse alongamento que já vai aliviar um pouco da tensão. Então, a dica, passa a mão uma para trás, você sempre vai estar na postura reta. Isso no momento da crise, tá com dor. Ou mesmo sem crise, você pode fazer no dia a dia para prevenir uma dor, vamos dizer assim. E aí pega a outra mão, você vai virar a cabeça para a lateral e puxa. Não precisa puxar muito, ficar forçando, que tem gente que fica forçando. Só sentiu alongar um pouquinho, segura, 15 segundos, você vai fazer 3 vezes de cada lado alternados. Tá. Tá? Um segundinho então, assim.
Aí já relaxa também, né? Isso, porque aí esse alongamento já vai soltar toda um pouco a musculatura da tensão do trapézio, do pescoço, da cabeça. E aí isso também já pode te ajudar até numa dor de cabeça. Muito bom. E aí, tem mais? Pode, por exemplo, segurar olhando para baixo e fazendo só o peso da mão aqui para baixo. Que aí já vai aliviar a parte de trás da coluna também. Então, quando a gente coloca o peso para baixo, a gente não está sobrecarregando, pelo contrário. A gente está alongando. Só que, por exemplo... O que é errado? Que sobrecarrega e com certeza a gente faz. Por exemplo, hoje em dia, celular. Todo mundo fica com o celular. Ai, minha mãe fala isso direto. Minha mãe é terapeuta ocupacional, sabe? Ela fala, meu Deus, daqui a uns anos ninguém mais vai ter pescoço. Não, hoje em dia, pessoas de 20 a 30 anos já estão aparecendo na clínica com dor na coluna e às vezes até com degeneração já. Jura? Por causa da postura. Meu Deus. Porque hoje em dia, tanto o celular quanto o computador. Quando o computador está muito para baixo, você acaba olhando mais para baixo também. Tem gente que lê muito, quando lê muito, a gente acaba olhando muito para baixo e sobrecarrega muito a Então a dica é, levanta o celular, faz assim, tudo aqui, ó. Vou achar que a gente é meio doido, mas fala, não, é pra não prejudicar o pescoço. Isso. Mas aí dá, né? Se fizer assim, melhora. Olha que né, a gente ali olhando o Insta, olhando o Facebook, nessa altura. Hoje em dia, o que a gente brinca, o peso da nossa cabeça é mais ou menos em torno de 5 quilos. Tá. A cada 1 centímetro que a gente põe pra frente, são 5 quilos a mais que a gente sobrecarrega a nossa coluna. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, e é bastante, né? Você vai pegar 5 quilos na academia, é pesado. Então, né? cada vez que a gente faz isso, que força um pouquinho... São 5 quilos a mais no peso da nossa coluna. E dependendo do tempo que a gente fica assim... É isso muito maior. Nossa. Aí o acúmulo é muito maior. E a dor na coluna hoje em dia, normalmente, é do acúmulo. Não é de um dia pro outro que aparece. Igual tem gente que fala, mas eu acordei assim. Mas quanto tempo você já tá tenso? Quanto tempo você já tem uma má postura? É verdade. E aí deu um mau jeito, ou dormiu errado, acordou ruim. Então a gente pode inclusive falar daqui a pouquinho a maneira certa do travesseiro, como é que a gente pode deitar para ficar com tudo certinho. E ainda tem uma dica da toalha bem legal, né? Mas agora vamos colocar a perguntinha do público? Vamos. Tem perguntinha, diretor? Olha lá. Quem escreveu pra gente, um beijo. Aline, obrigada. A automassagem é indicada? Aline, a automassagem, ela é indicada? E aí, quando é que tem o risco da gente piorar essa dor? Vamos lá. O torcicolo, normalmente, ele tem um componente de inflamação junto. Então, aí, a automassagem não é tão indicada, porque se você ficar massageando muito, a inflamação aumenta. Tá. Então, aí dói mais. Quando é só tensão, você pode massagear, que aí não tem problema, que aí você sente até um alívio. E como a gente sabe? Então, quando a gente não consegue movimentar o pescoço de dor, é um torcicolo. Quando a gente consegue movimentar, aí é só uma tensão ou um desvio de coluna. Ah, boa dica. Então, aí se não conseguir se mexer mesmo, procure ajuda, nem tenta fazer nada. Isso, aí não tenta. Aí é bom procurar um médico, porque aí sim precisa tomar medicamento para diminuir essa inflamação. Você quer fazer a manobra agora ou quer dar a dica da toalha? Vamos fazer o ajuste primeiro e aí depois. Então, uma dica também que é bom falar... Não se estrala em casa. Não? Não. Ai, é tão bom, né? Porque quando a gente se estrala em casa, por mais que a gente sente um alívio momentâneo, a gente pode estar piorando alguma alteração na coluna que você já tem há muito tempo. Ah, é? É. Então... Nem depois do treino? Não. Ai, é uma das coisas mais gostosas. E acaba... Tchac, tchac, tchac. Não, então, é importante procurar um profissional justamente para alinhar a coluna, fazer o ajuste, por isso que os quiropraxistas estão aí. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, principalmente a região da cervical, que é a região que mais tem cuidados. Tem veias, tem os nervos, é umas vértebras menores, então é uma região mais sensível. Então, para tomar um certo cuidado. E não façam isso em casa. Isso, deita de barriga para cima. Vamos lá. Vamos demonstrar aqui. Vamos lá. Solta, né? Au. Ouviram? Não façam isso em casa mais uma vez. Relaxa bem. Aí você fez um alinhamento. Isso, é o que a gente chama de ajuste. Então, eu palpei onde tinha subluxação, que é o desvio da coluna, e aí fiz o ajuste, que é o alinhamento da coluna. Certo, tá? com essas
com os dois. Isso, que aí o ajuste alinha a coluna e, consequentemente, também já relaxa um pouco a musculatura. E isso, então, para quem tem uma dor que está intensa, pode ajudar naquele momento? Pode aliviar até mais rápido. Olha que maravilha. Mas, gente, não tenta fazer em casa, pelo amor, vocês viram? Não. Precisa de técnica e de muito estudo, e depois a gente retoma isso. Quais são aí os anos que um quiropraxista estuda para colocar isso em prática, por favor. E a toalha? O rolinho, ele é importante, assim, que é uma coisa que dá para você fazer em casa, certo? Eu peguei uma toalha de banho, dobrei 2 vezes, em pé mesmo, e enrolei. A dica aqui é, o rolinho tem que estar mais ou menos na altura dos 2 dedos aqui, ó. Pra mim já tá grande, ó. Juntar os 2 dedos aqui. Legal. Tá? E aí, deitada de barriga pra cima, você tanto pode ficar com a perna esticada ou com a perna dobrada. Pode dobrar. Vamos ver. E aí você vai colocar aqui na região da cervical. Olha. E olhar lá pra cima, ó. Tá. Que é onde a gente compensa, porque a gente olhou pra baixo, a gente vai compensar olhando lá pra cima. Porque a curvatura normal da cervical é ter essa curvatura. Entendi. Então, um pouquinho assim já não está. Sempre. É olhar. Ela tem que ser metida mesmo. Empinar o nariz e olhar pra cima que não tem problema. Que aí você consegue manter a postura. Perfeito. Agora, a gente vai fazer isso num momento de dor. Ou quem quiser, quando for deitar para qualquer coisa, coloca o rolinho. Até, por exemplo, eu dou a dica até para quem não dorme bem. Para quem não dorme bem, fazer um pouquinho antes de dormir. Porque aí a musculatura relaxa, você consegue dormir melhor. Gente, e a toalha? Todo mundo tem a toalha? Todo mundo tem a toalha. Fez o truquezinho que coloca as mãos a medida. Tá aí. E fica assim quanto tempo? Normalmente começa de 5 a 10 minutos, mas você pode ficar até 20 minutos. Só que cuidado para não dormir, porque tem gente que relaxa tanto que dorme com o rolinho, mas nesse não é para dormir. Por quê? Porque senão força muito a articulação, aí pode ser que fique um pouco dolorida a região. Entendi. Mas nada que vai te prejudicar também, mas não é para dormir. É só para dar uma relaxada. Agora, acordei com dor. Tenho que trabalhar, a vida segue, preciso cumprir um monte de coisa no meu dia, o negócio tá feio. O que eu faço? O rolinho... Esse pode ser alguma... Já é. O alongamento também é uma alternativa. Sim. Tá? E eu falo os movimentos do sim e do não. Vira de lado e sempre. Vamos lá. Sim ou não? Lembra que eu falei que o importante, na verdade, é sempre estar em movimento, tá? Claro que às vezes quando a gente está com dor, esse movimento fica limitado, tá? Então o movimento do sim e do não é simplesmente tentar virar aqui, ó. Mas sempre no seu limite, tá? Do sim e do... Tá? Mesmo com dor. Mesmo com dor. Aí você vai seguir o seu limite. Tá. Fala, eu só viro um pouquinho. Então só vai virando um pouquinho. Mas aí um pouquinho de cada vez, esse movimento já vai ficando melhor e a dor vai diminuindo. Agora, essa história de estou com dor, vou tomar um anti-inflamatório, isso é muito perigoso, né? Porque assim, na verdade, a hora que realmente você precisar de um anti-inflamatório, o seu corpo já cria uma resistência. Ele não vai mais fazer... e aí você vai precisar de um mais forte. Tá. Aí vai saber se você vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, precisa de um anti-inflamatório, você tem que pegar um muito mais forte. Tá. Então tem que tomar um certo cuidado com o remédio, além de atacar outras coisas. Estômago, rim, intestino, você altera outras coisas. Então, se é uma dor que dá pra gente fazer todas essas dicas, fazer um tratamento sem um remédio, é muito melhor. Pra gente fechar, compressa quente, bolsa de água quente ou aquela fraldinha que a gente passa na dor de ouvido, colocar aqui, é bom? Quando tá com tensão, sim, compressa quente. É ótimo. É ótimo, é onde relaxa. Nada de coisa gelada, né? Porque tem muita gente que faz o contraste, o frio, quente, não, só quente. Quando tá com inflamação, o gelo pode ser indicado. Mas quando tá só com a tensão, é só a compressa quente mesmo. Então tem isso. Tem. Quando já tá inflamado, é o gelo. Porque minha mãe também fala muitas vezes, não, fica fazendo os dois. Eu falo, mas como assim? Tem gente que até, por exemplo, no torcicolo, que tem a inflamação e a tensão junto, você pode fazer até o contraste.
Nossa, que interessante. Que aí você faz o gelo primeiro para diminuir a inflamação e o quente para relaxar. Diminuir a dor. Muito bom, arrasando sempre. Olha, tava com muita saudade, Lilian Saldanha. E agora você tem o seu site também. Sim. Conta qual que é, então. É www.clinicamoveu.com.br, tudo junto. Tá, então é que é assim, mas como é que escreve? É assim mesmo? É, isso mesmo. Tá, então, pra vocês saberem, clínica, aí MOVEU. Isso. .com.br. Você tá no Face, no Insta? Tô no Face. O meu Face é Clínica Moveu também. Tá. E o Insta é Clínica Moveu também. Mas pode procurar como quiropraxia Lilian Saldanha, que aí já me acham que todo também. mundo encontra. Isso. E quantos anos um quiropraxista estuda para fazer essas manobras com segurança? 4 anos e meio de faculdade. E olha, gente, e o negócio é assim mesmo. Não é que aprendeu ontem e fica virando, torcendo o povo. Não é nada disso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Imagina. Eu adorei te ver, lindona. Volte sempre. Obrigada. Beijo, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Fique com mulheres. A gente volta amanhã, meio-dia, tô te esperando. Beijo pra